Num mundo onde qualquer um pode ter acesso a instruções sobre como fazer uma bomba, o perigo mora ao lado. E o risco de uma paranoia coletiva é grande. Os irmãos Tsarnaev, por exemplo, colocaram explosivos dentro de panelas de pressão. A Europa já enfrenta há vários anos o radicalismo islâmico feito em casa. E os europeus se perguntam: o que leva alguém criado numa sociedade como esta, aberta, liberal, democrática, a se radicalizar? Ataques como o da Maratona de Boston nos leva a perguntar: e aqui no Brasil, estamos preparados para evitar ataques como esse? Que medidas estão sendo tomadas para enfrentar atos de terrorismo durante os próximos eventos internacionais que vamos sediar? Our understanding of terrorism and how people become terrorists has really changed a lot over time and changed significantly in the period since September 11. Before September 11, we used to talk about terrorists as being in groups or terrorist organizations, wherein people became terrorists through processes of recruitment. The term radicalization, and certainly the term homegrown terrorist, didn't really enter the terrorism literature or the lexicon until a few years after September 11. It reflects some measure of success or effectiveness in post-9/11 counter-terrorism measures. That is to say, terrorist groups or organizations began to be more difficult to maintain, less feasible for extremists. Longevity of terrorism exists through the ideas of extremism or the ideology. The psychological factors are perhaps the most important, or we might call them psycho-religious factors in this case. That people have to imbibe and accept an ideology of hatred for this to happen, and also to fail to understand the world as it is. And that's why often people in these circles are into conspiracy theories. They think the whole world is against them, really. And for example, there's a conspiracy against Muslims everywhere. This was a common trope or theme in Islamist circles for the last 30 or 40 years. I mean, I lived through that for 20 or 30 years. And so they're able to do that. Now, if there is real human empathy and connection with other members of society, then this certainly wouldn't happen. And I think one of the problems we have in modern societies is that we have decreasing human contact sometimes. Because of technology and the pace of life, so even in big cities, it's very easy for us to have atomized existences where people are stressed at work and study, and then they go home and they're only connected to the outside world. Yeah, through television, through the internet, etc. That is one of the problems, because clearly in this case, these two young men had justified to themselves to kill children and their own community in Boston. And that needs a very powerful impulse from elsewhere. Unfortunately, in this case, it is a political, religious impulse around a grand narrative of Muslims versus the West. But psychologically, yes, they were vulnerable. Psychologically, they didn't have the balance and the maturity and the emotional empathy with other people as human beings. They probably saw other human beings as kafirs, non-Muslims. This is a really kind of fascist stroke racist term which has been popularized by extremist Muslims, just as extremists in all religions do that about the non-believers, non-Muslims, or non-believers or people of other sects. You have a lot of hatred, unfortunately, taught by extremist religious and political philosophy which become fascist. Os autores do atentado contra a Maratona de Boston agiram por conta própria. Com base nas declarações por escrito que o jovem suspeito, Johar Tsarnaev, tem dado à polícia no hospital onde está internado. As autoridades americanas concluíram que ele e o irmão mais velho, Tamerlan, não tinham vínculos com organizações terroristas. Eles aprenderam na internet a fazer bombas e lidar com explosivos. Segundo Johar, o que motivou os dois foi vingar a morte de muçulmanos nas guerras do Iraque e do Afeganistão. As instruções
Segundo fontes do FBI, foram encontradas pelos dois numa revista mantida pela Al-Qaeda na internet. A pólvora usada nas duas bombas rudimentares, feitas por eles com panelas de pressão, cheias de pregos e esferas de rolamento, foi comprado numa loja de fogos de artifício. Não existe controle sobre a venda de fogos. Na tentativa fracassada de explodir um carro-bomba em 2010, em plena Times Square, em Nova York, a pólvora também veio de fogos comprados na mesma cadeia de lojas. Nesse caso, o terrorista, que está preso, cumprindo pena de prisão perpétua, era um americano de origem paquistanesa, que também agiu sozinho. É um novo fenômeno, pós 11 de setembro. The jihad is already in force to liberate the Holy Land. No one can stop that jihad. Ao contrário do maior atentado terrorista da história, executado por homens enviados pela Al-Qaeda aos Estados Unidos, recrutados pelo próprio Osama Bin Laden e treinados no Afeganistão. When you see that army coming from Khorasan, the Prophet said, go and join that army. Os últimos ataques têm sido feitos por amadores, por iniciativa própria, sem contato com organizações, o que torna muito mais difícil detectá-los a tempo. É o que a polícia americana chama de autorradicalização. Terroristas que não são recrutados nem treinados, mas que agem por conta própria. Para entender esse novo processo, o Sem Fronteiras conversou com o cientista político australiano Peter Romaniuk, especializado em terrorismo, que é professor na Escola de Polícia Criminal da Universidade da cidade de Nova York. Homegrown terrorism or self-radicalization is a process by which people who are experiencing some disjuncture in their lives, people who have a sense of yearning, become attracted to extremist ideas and realize that there are a number of different ways by which people can find out about extremist ideas through the internet or through other sources, having discussions about these ideas with other people that are vulnerable or in this situation. They begin a process of egging each other on. Often self-radicalization occurs in small groups of people who are intimate with each other, people who are friends. One of the most prominent researchers in the field calls this a bunch of guys phenomenon. Often these people enjoy camaraderie amongst each other, often through sport, playing football for example, or they have familial connections, as seems to have been the case for the two Boston bombers. And so it becomes a process of learning about, being attracted to extremist ideas, learning about extremist ideas, and then having an internal discussion, egging each other on to the point of translating a belief in ideas into the determination to act. In the case of the Times Square bomber, he was alone. There was no group. He was not sharing with anyone, right? My understanding is that he was alone in the United States, yes. But another feature of these cases, that is the documented cases of radicalized individuals in the West, Western Europe, North America, including Canada, as well as the UK and Australia and elsewhere. Often there may be some overseas travel involved in the process of radicalization. That process of that decision to travel overseas may be self-initiated, right? There's a sense in which these are young people who are looking for a calling and may go abroad to seek to connect with extremists abroad. And that, for that reason, I think that the investigators in the Boston case are very interested in the trip that the older brother, Tamerlan, took overseas. Os irmãos Tsarnaev, de Boston, lembram os radicais islâmicos britânicos que explodiram bombas no metrô e ônibus de Londres em 2005, matando 52 pessoas e ferindo centenas. A semelhança, além do uso da violência contra civis em nome da religião e da política, se revela mais na formação e nas influências que esses ativistas tiveram, criados em sociedades liberais, abertas, com espaço para exercer variedades de crenças e de opiniões políticas, mesmo contrárias ao sistema. Apesar de formados neste meio e sob estes valores, alguns se radicalizam e partem para ações extremas, como os irmãos de Boston e os terroristas da missão suicida em Londres.
A França também tem experiência parecida, como a de Mohamed Merah, de Toulouse, que no ano passado matou 3 soldados, 3 crianças e um rabino. Ele era de origem argelina, mas nasceu e foi educado na França. A Alemanha atura o crédito duvidoso de ter educado parcialmente ninguém menos do que o líder dos ataques às Torres Gêmeas de Nova York. Mohamed Atta cursou pós-graduação de arquitetura em Hamburgo, onde outros muçulmanos também se radicalizaram. Da Holanda à Dinamarca, outros países com sociedades abertas ao debate e ao confronto de ideias enfrentaram o fenômeno do radicalismo religioso entre seus próprios cidadãos, o que leva jovens criados nestes ambientes liberais a se radicalizar. Esse é o foco de estudos de uma organização em Londres, a Fundação Quillian, onde o Sem Fronteiras obteve a perspectiva do analista Usama Hassan, nascido em Londres, formado em engenharia e física pela Universidade de Cambridge, ele mesmo um ex-radical islâmico. Here's an experience you're familiar with. 2 young kids grown up and educated in a liberal, open-minded, democratic society, they get radicalized and become Islamic militants. Of course, we're talking about the 2 kids, 2 young men in Boston, but we could have been talking about you some years ago, couldn't we? Yes, it could have been me 20 years ago when we were committed radical Islamists, meaning that we believed in a strongly, excessively political view of Islam, which I now know to be completely wrong actually. But this political view means we were dreaming of a global Islamic state, and it was our duty to contribute to that and to wage war against the West, because we saw the whole world as being pitted in a war between Muslims and the West. And unfortunately, this message, which has been championed by Al-Qaeda, especially over the last 15 years, had inspired a number of people around the world. And the 2 young men in Boston, sadly, were effectively brainwashed by those ideas and went on their murderous, terrible killing spree. What has been happening over the last 50, 60 years is there are local conflicts around the world, as there have been forever, not only involving Muslims, but the ones involving Muslims have included, say, the Israel-Palestine situation, Kashmir, Bosnia in the 90s, Chechnya also in the 90s and noughties, Chechnya and neighbouring Dagestan, and many other places, Somalia and others. Mali is another one, where usually there are local forces and local tensions, and the war is limited to locality. What is critical is the Al-Qaeda ideology, which is so important to recognize and fight, which says this is not an isolated incident. Your ethnic national war is not just local to you. This is a global phenomenon. The world, especially the West, is at war with Islam and Muslims everywhere, worldwide. And this is proof, the fact that Muslims are, as they say, being targeted in all of these different conflict zones. They say that the story is the same. It's non-Muslim, whether it's Jews in Israel or Christians from America or other countries attacking Muslims. And so your duty is to fight back, not only in your local area and to free yourself from occupation, etc., or gain independence, but your duty is to fight globally against everybody who conspires and comes together to fight you. And in the Al-Qaeda mindset, there is no difference between the US and the Europeans and Israel and Russia, India. They broaden the fight worldwide, and everybody is a legitimate target. Na prática, para o bem, somos ignorantes no assunto. Mas com o mal talvez batendo à nossa porta, há uma corrida para preparar o Brasil para a eventualidade de um plano terrorista. O Exército treina um grupo de elite. A Polícia Federal estuda medidas de segurança interna. A Aeronáutica trabalha com o controle aéreo. O Sem Fronteiras procurou as autoridades responsáveis pela prevenção e combate a ações terroristas.
mas ninguém pôde dar entrevista nesta semana. Já fizemos um avanço grande. Para avaliar esse esforço e os riscos a que estaremos expostos de agora até o encerramento da Olimpíada, o Sem Fronteiras procurou Salvador Raza, especialista com experiência internacional em segurança e planejamento estratégico. Há indícios de que há manifestações isoladas de terrorismo, de agentes do terror passando pelo Brasil, historicamente registradas. Então, quer dizer, nós não estaríamos imunes. A ideia toda é tentar, procurar, criar os mecanismos para que nós possamos passar esses grandes eventos com um mínimo de risco aceitável. E o que deveria ser feito exatamente? Se você definir um problema como um evento pontual, isolado de um louco qualquer que pode fazer uma ação terrorista muito mais motivada por aspectos particulares, psicológicos, como você quiser definir, é muito difícil. É quase que impossível você detectar porque os sistemas de inteligência têm grande dificuldade de identificar isso. Veja Boston nos últimos dias. Se você entender que a ameaça é derivada de causas de uma rede de ações terroristas que poderiam se manifestar no Brasil para ganhar, explorando um espaço, você tem toda uma estrutura já montada internacional que o Brasil está participando, engajado. Então, se a manifestação ocorrer nessa segunda linha, o Brasil estaria relativamente bem alinhado com os esforços internacionais. Não quer dizer que vá evitar, mas a probabilidade de diminuir o risco é grande. Se você entender o problema como um problema estrutural, uma nova manifestação social emergente em caldos de cultura, independente dessas grandes redes, mas sim manifestações isoladas, que é o chamado terrorismo de terceira geração, aí nós temos um problemaço, porque nós não estamos nem preparados, também não entendemos direito como tratar com isso, e não temos as ferramentas nem conceituais, nem metodológicas, práticas para enfrentar isso. Nós estamos apostando que não serão os extremos, nem o tipo 1, nem o tipo 3. E as forças de segurança estão integradas num processo único de prevenção? Ainda não. Existe um esforço de buscar um maior esforço chamado esforço interagências, interoperabilidade, etc. Nós ainda estamos longe de atender aos requisitos de interoperabilidade ou de interagência. Está se caminhando para isso. Existe uma preocupação. Existem grandes inversões financeiras de treinamento, o Exército está investindo fortemente nisso, e a aposta é que esses grandes sistemas estejam prontos para a Copa. O problema, não é um problema, mas uma característica, eles são relativamente invisíveis. Você não quer dar muita visibilidade para eles, assim como você está querendo dar visibilidade para o estádio. Mas existe uma corrida enorme para prover ao Brasil sistemas integrados de comando e controle, aonde o aparato policial, o aparato militar possa atuar. Então, o problema não é tanto das forças. Elas existem, estariam bem preparadas, relativamente bem treinadas. O grande problema é montar a rede de inteligência necessária para poder estruturar o problema onde elas vão atuar. É aí que nós estamos correndo contra o tempo. Montar esses sistemas de comando e controle, sistemas de inteligência. O Brasil não tem tradição de terrorismo, a não ser alguns ataques lá na época da ditadura. Será que os grupos vão olhar nesses eventos uma oportunidade para ataques? É muito difícil você entrar na cabeça desse pessoal porque eles pensam diferente. Mas se você usar uma racionalidade através do qual o terrorismo se explica, que é violência, alto grau de incidência, ou seja, que a violência ela é disseminada e restrita, a necessidade de uma grande, portanto necessita de bastante gente, concentrada.
Aí tem. É o terror que é visibilidade. Nada melhor que você ter centenas de agentes de informação disseminando. Você precisa ter momento histórico, que é aquilo que tem que ser relevante dentro de um eixo de tempo. Nós temos. E você tem que ter a vontade, a vontade de poder fazê-lo, que existe. Que não, se você olhar os grupos individuais, eles necessitam de um efeito importante para poder, inclusive, justificar a sua própria existência, a continuação de fundraising. Então você tem a condição, você tem a motivação e você tem o contexto temporal. Então, probabilidade? Claro que sim. Como nos Estados Unidos, um dos esforços é trazer a população como um outro ator vigilante. Se você encontrar uma bagagem desacompanhada, avise a polícia. No metrô, alguém suspeito, avise a polícia. Nós estamos um pouco longe dessa vontade de chegar à polícia para poder, olha, tem uma bolsa sozinha ali, dá uma olhada. Então, esse fator é uma vulnerabilidade. Nós temos vulnerabilidade.